Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Olá a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre as notícias de 1 de julho. Que mexeram com um assunto bem quente, né? A revisão da vida toda. Exatamente. Tem uma movimentação importante acontecendo lá no Senado. Isso. A gente pegou uma análise bem detalhada que está circulando e ela fala de uma proposta legislativa que estão chamando de, olha só, a última chance. Um nome forte, né? Sugere uma certa urgência. Muita urgência. Então, a nossa ideia aqui hoje é entender o que é essa proposta no Senado, por que essa sensação de agora ou nunca, sabe? E como isso tudo se encaixa depois daquela decisão do STF, do Supremo, sobre o tema 1102, que frustrou muita gente. Certo. É um cenário complexo, mas importante de destrinchar, principalmente para quem está buscando entender seus direitos. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar, vamos só alinhar rapidinho o que é a revisão da vida toda, para quem talvez não esteja tão por dentro. Boa. Basicamente é o seguinte: muitos aposentados querem que o INSS use todos os salários de contribuição deles para calcular a aposentadoria. Incluindo aqueles salários mais antigos, de antes de julho de 1994, né? Que foi quando o Plano Real começou. Isso mesmo. O problema é que uma lei de 1999, a Lei 9.876, criou uma regra de cálculo que, meio que jogou fora essas contribuições anteriores a 94. E aí, quem tinha salários bons e contribuiu bastante naquela época acabou sendo prejudicado, né? Recebendo uma aposentadoria menor do que poderia ser. Exatamente. A conta não fechava para muita gente. O esforço contributivo antigo simplesmente não entrava no cálculo do benefício. Era como se não existisse para a regra atual. E por muito tempo a briga foi na justiça, certo? Para tentar reverter isso caso a caso. Sim, a via judicial era a principal esperança. Tivemos decisões favoráveis. O próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tinha reconhecido o direito. Pois é, parecia que ia dar certo. Parecia. Mas aí veio a decisão final do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre o tema 1102. E eles, digamos que mudaram o entendimento. Foi um banho de água fria, pelo que a gente ouviu. Foi sim. A decisão do Supremo, na prática, limitou muito a possibilidade de pedir essa revisão na Justiça. Fechou muitas portas que pareciam abertas. Entendi. O que é fascinante aqui, como essa análise que a gente está vendo aponta, é como essa decisão judicial acabou, impulsionando uma nova estratégia. Se a porta judicial fechou, talvez a janela legislativa se abra. Ah, interessante essa perspectiva. E é aí que entra a tal proposta no Senado, né? Exatamente. Diante desse revés no judiciário, a aposta agora é mudar a lei diretamente. E como seria essa mudança? O que essa proposta do Senado quer fazer na prática? A ideia, segundo essa análise, é bem focada. É um projeto de lei para alterar especificamente o artigo 3º daquela Lei 9.876 de 99. Aquela mesma que criou a regra que desconsidera os salários antigos. Essa mesma. A proposta quer adicionar um parágrafo único nesse artigo. E esse parágrafo diria com todas as letras que todos os salários de contribuição devem ser considerados no cálculo, sem essa trava de julho de 94. Entendi. Seria uma forma de obrigar o INSS a refazer as contas para quem for beneficiado usando todo o histórico. Exato. Se aprovado, forçaria uma mudança na forma de cálculo para todo mundo que se enquadrasse, sem precisar de ação judicial individual para isso. Pelo menos essa é a intenção, né? Faz sentido. E por que começar pelo Senado? A análise explica essa estratégia? Sim, explica. E é um ponto interessante da estratégia legislativa. O argumento é que o Senado, por ter menos parlamentares, 81 senadores contra 503 deputados na Câmara, permitiria uma articulação política mais, digamos, concentrada. Menos gente para convencer. Talvez. Mais rápido. Talvez mais rápido, ou pelo menos com um foco mais definido. A análise sugere que na Câmara, com muito mais gente, o risco de o projeto se perder, sofrer muitas emendas ou ficar parado em negociações é maior. Entendi. Dilui mais, né? Isso. E tem outro ponto. O Senado tem aquele mecanismo da ideia legislativa. A sociedade pode propor projetos diretamente por lá, com apoio popular. É mais um canal. Ah, sim. Já ouvi falar disso. Então, a aposta é que um projeto bem articulado ali,
Talvez começando com essa força popular, teria mais chance de avançar de forma mais íntegra, sabe? Sem ser muito desfigurado no caminho. Mas a análise alerta para riscos também, né? Alerta, sim. Menciona o risco de aparecer em outros projetos sobre o mesmo tema, talvez até de propósito, para criar confusão ou dividir o apoio. Manobras políticas, né? Sempre existem. Claro, o jogo político é complexo. E qual o argumento principal que essa análise usa para defender a proposta em si, além da questão técnica da lei? O argumento central é fundamentalmente sobre justiça. A análise bate muito nessa tecla, Justiça no sentido de que a revisão não é um favor, não é um privilégio que estão pedindo. É a correção de uma injustiça, de uma distorção causada pela Lei de 99. uma injustiça contra quem contribuiu, né? Especialmente quem contribuiu bem antes de 94. Exatamente. É reconhecer o histórico completo da pessoa. O texto fala em respeitar o esforço de uma vida inteira de trabalho, que a regra atual simplesmente ignora uma parte importante desse esforço. É quase como dizer que aquelas contribuições antigas não valerão nada para o cálculo final. Nossa, colocando assim fica bem forte o argumento. É como se parte da história da pessoa fosse apagada para o cálculo da aposentadoria. Pois é, e essa percepção de injustiça é o que, segundo a análise, precisa alimentar a mobilização. Ah, chegamos na parte da mobilização popular. A análise dá muito peso a isso. Muito peso. É visto como um fator decisivo. O texto é bem enfático. Sem pressão dos aposentados, dos pensionistas, dos sindicatos, da sociedade em geral, a chance de os senadores realmente pautarem e aprovarem isso diminui muito. Quer dizer, não basta a proposta ser boa tecnicamente ou justa. Precisa ter barulho. Pelo visto, sim. Precisa de engajamento, de gente cobrando, ligando para os gabinetes, fazendo campanha. É essa pressão que pode fazer a diferença para que o tema não fique esquecido numa gaveta. E daí vem a ideia de última chance, porque depende dessa mobilização agora. Exatamente. A análise transmite essa urgência. Como a via judicial se mostrou limitada, a aposta agora é toda no legislativo. Se essa tentativa falhar, talvez não haja outra oportunidade tão concreta de mudar a regra geral em breve. Entendi. É uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada com força total, digamos assim. Isso. Levanta até uma questão maior, né? Sobre o quanto a pressão popular realmente consegue influenciar o Congresso em pautas assim, de direitos sociais, que mexem com orçamento, com regras estabelecidas. É verdade. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, o que podemos tirar dessa análise? Bom, em resumo, o que a gente vê é: a revisão da vida toda ganhou um novo capítulo. Saiu um pouco do foco do judiciário, depois da decisão do STF. E entrou com força na arena do legislativo, especificamente no Senado. Exato, com uma proposta clara para mudar a lei e incluir todos os salários no cálculo. Uma estratégia que aposta no Senado por ser teoricamente um caminho mais ágil e focado. Isso, mas que depende muito, muito mesmo, da mobilização social para ter sucesso e superar as barreiras políticas. E tudo isso baseado num argumento forte de correção de uma injustiça histórica com os contribuintes. Perfeito. É esse o quadro geral que a análise nos apresenta. E pensando nisso tudo, fica uma questão no ar, né? Que a própria análise meio que sugere. Qual seria? Até que ponto o Congresso, a via legislativa, pode realmente consertar o que é percebido como uma injustiça ou uma decisão judicial controversa em temas de direito social? Boa pergunta. É o legislativo revendo ou corrigindo o judiciário, de certa forma, ou preenchendo uma lacuna que a justiça não quis ou não pôde preencher. E qual o peso real da voz do povo, da mobilização cidadã, para fazer essa engrenagem política girar a favor de uma causa assim no Brasil de hoje? É uma reflexão importante, sem dúvida. Mostra a tensão constante entre os poderes e o papel da sociedade nesse equilíbrio. Algo para a gente continuar acompanhando de perto. Com certeza, uma discussão que vai longe ainda. Bom, agradecemos muito a quem nos ouviu até aqui nessa análise profunda Obrigado pela companhia. e fica o convite para continuar acompanhando os conteúdos aqui da LS Jus, sempre tentando trazer luz para esses temas importantes do direito. Até a próxima. Até mais!